Hoje você se candidata a deputado federal e você entra. Você é um deputado federal. Quais seriam suas funções? Suas principais funções e objetivos? Sim, como eu tinha falado, por enquanto pré-candidato, né, a deputado federal. A gente, como falei, desde antes havia essa perspectiva da categoria ter uma representação política da base. Né? Nós termos, né, um agente policial civil que não seja delegado, e aí assim, a gente tem questões internas, né, com delegados que somos parceiros em determinados momentos, mas em outras questões políticas divergimos. Então, os delegados, via de regra, têm uma exposição maior na mídia, porque são os gestores e acabam tendo maior facilidade para ingresso na política. Já perceberam isso anteriormente e não por acaso tem delegados aí, né, em todo o Brasil, inclusive aqui na nossa base do Rio de Janeiro, tanto na Leste como na Câmara Federal. Sim. A ideia, Rafael, é essa questão de perspectiva de alguém que represente, né, os interesses da segurança pública da categoria. Um deputado federal, né, vou falar especialmente do deputado federal, que foi a sua pergunta, ele vai se atentar às questões que são pertinentes às prerrogativas do Congresso Nacional. Então, as leis federais que mexem, por exemplo, com o que eu tinha te falado, com o CPP, com o CP, com a Lei de Execuções Penais. Então, com a própria reforma da segurança pública, que é necessária, a gente tem discussões lá em Brasília sobre carreira única, sobre ciclo completo, sobre unificação das polícias, sobre federalização das polícias civis, sobre lei orgânica nacional. São discussões que são diretamente em que os interessados diretos são os policiais civis e militares. Obviamente que a sociedade toda tem interesse nessas reformas, porque também vai impactar na segurança pública. Sim. Mas os personagens que são interessados diretamente não têm um representante, não tem uma representação para discutir. Acaba ficando a cargo de deputados e senadores que são de outras vertentes. Né? É o dos bancos, o outro é o fazendeiro, o outro é médico. Da polícia não temos. Então, a ideia, né, da questão, como eu te falei, em nível nacional, é essa representação de lá para discutir as questões federais. Sim. Mesma coisa no Estado também. Candidatos da base, de policiais civis, e os militares, obviamente, tem também, para discutir, né, as questões locais que são de competência aqui do Poder Legislativo Estadual. E aí sim, discutir também aqui a questão salarial, plano de aí já é aqui, plano de carreira das polícias, né? As prerrogativas do policial, né? E aí tem várias coisas, temos demandas de, por exemplo, plano de saúde aqui, aí é questão local. Questão de alimentação, transporte, que é muito, muito baixo, muito precário. Sim. A gente tem essas discussões aqui. Plano de saúde, então, para mim, é extremamente necessário. Ou um plano de saúde, um auxílio saúde. Hoje o policial paga muito caro e a maioria não consegue ter acesso à saúde. Verdade. E a gente tem dificuldade na saúde aqui, a gente sabe, na saúde pública. Os próprios hospitais da polícia, como o HCPM. Sim, exatamente. E é muito limitado. Você vê o HCPM, até faz um bom trabalho lá, mas é limitado. Né? Um colega, por exemplo, colega policial militar, trabalha em Campos, qual é o acesso que ele vai ter aqui para vir 400 quilômetros para cá, 400 quilômetros para lá? As pessoas daqui, eu sou, né, familiar de uns policiais e já precisaram de hospital e tiveram que sair de lá. Sim. Tá precisando de tal coisa, não. O próprio hospital falou, transfere ele para o hospital particular ali e tal, que é melhor. É porque é limitado. Eu falei, tem um bom atendimento no que eles prestam. Sim. Os profissionais em si, sim. Algumas questões mais complexas, eles não têm um atendimento. Verdade. Tem uma limitação, embora eles façam um bom trabalho, como Verdade. A Polícia Civil também tem uma policlínica, que é ainda mais carente, né? Tem algumas clínicas médicas lá de atendimento e só, não atende internação, não atende emergência. Imagino. Então, se eu tiver, por exemplo, uma crise renal, se eu for na policlínica, eu vou morrer na policlínica da Polícia Civil, porque não tem atendimento. O máximo que o colega vai fazer é me levar para o Souza Aguiar ali. E vou entrar na fila como todo mundo. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Então, as conquistas, Rafael, e isso eu falo para a minha categoria, né, tanto de polícia civil como militar, como também polícia penal, como também sócio-educativo,
como também guarda municipal, que é O tudo que faz você achou parte da de- Polícia Penal? De DESIP para Polícia Penal. Você acha que a interpretação do nome muda? Cara, primeiro era uma questão, a Polícia Penal era uma questão de autoestima deles, né? Era realmente, era a favor, era favorável. Eu acho que a criação de uma polícia penal era necessária com prerrogativa de atuação intramuros, dentro do sistema penitenciário, e, obviamente, com as prerrogativas de policial, porte de arma. Imagina o colega lá que ele está diretamente de frente com marginais, criminosos de alta periculosidade, ele não vai ter porte de arma aqui fora. Não faz sentido. Mas o agente penitenciário já tinha, né? Sim, mas DESIP, isso né? foi conquistado ao longo do tempo. Quando eu entrei na polícia, não. Não tinha. Antigamente era chamado de DESIP. Era um departamento DESIP, do sistema penitenciário que era vinculado a uma secretaria, salvo engano, de justiça. Isso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Depois eles conquistaram uma secretaria, que é a SEAP, antes mesmo da Polícia Civil e Militar. Eles já tinham essa SEAP. Você vê, eles foram numa escalada, numa crescente. E, recentemente, luta no Congresso Nacional, é o que eu falo da necessidade de se ter lá um representante no Congresso Nacional. Porque eles, os policiais penais, também buscaram apoio de outras pessoas que tinham muito conhecimento. Né? Não era aquele indivíduo, não, esse aqui conhece, está junto e sabe, e vai lá na bancada e discutir e discursar com conhecimento de causa. Tudo é vencido na política. Mas Polícia Penal, concordo, acho que foi um grande avanço para eles. Né? Bacana. E a grande luta, agora, recentemente, eles também conquistaram, eles já têm isso, né, na verdade, é um cargo só, cargo único, que é o de policial penal, e eles reclamavam muito de que o secretário era sempre oriundo de fora. Ou já foi muitos coronéis da PM, já foi delegado de polícia, já tivemos promotor, mas não tinha um policial penal. E eles são uma categoria madura para se autogerirem. Sim, claro. Eles estão se preparando para isso, eu acho justo. Atualmente é uma policial penal. Eu acho que isso tem que ser garantido, inclusive, em lei. Sim, concordo. Né? Se eles têm uma carreira única, que é o que a gente briga lá em Brasília também, uma carreira única policial, para que eles que façam a autogestão. E não venha alguém de fora. Eu não imagino, por exemplo, Rafael, com todo o respeito às instituições nossas que são bicentenárias, co-irmãs e tem que se integrar cada vez mais, mas não seria possível um coronel da Polícia Militar ser o chefe da Polícia Civil, que é o que acontecia na Polícia Penal. Você entende? Não é legal. Cada uma está se autogerindo com toda a integração, com toda a irmandade, que eu acho que tem que cada vez mais integrar, entendeu? Mas respeitadas as carreiras dentro das suas próprias instituições e vice-versa. Imagina um agente ou um delegado de polícia sendo comandante-geral da PM. É verdade. Não cabe. É verdade. Então foi a questão da Polícia Penal, que é a sua pergunta, eu acho que foi um avanço. Também das guardas municipais, mesma coisa. Mesma coisa. As guardas vieram depois, né, após a Constituição, cresceram muito, e eu até defendo que eles também se fortaleçam, todas elas sejam armadas. Hoje há uma possibilidade legal das cidades com mais de 500 mil habitantes, salvo engano, de terem o porte de arma de acordo com a discricionariedade lá das suas prefeituras. Aqui no estado do Rio de Janeiro temos algumas, aqui no Rio de Janeiro não, por conta da escolha dos prefeitos que passaram, mas pode armar a qualquer momento. Eu sou de acordo que sim. Eu acho que o guarda municipal ele fica muito exposto a ser desarmado. Ele pode ser, sim, algo armado com treinamento, com responsabilização, né? Da mesma forma que o policial. Se ele comete um erro, ele tem que ser responsabilizado. Mas ele deveria, né, naquela atribuição ali municipal, né, de cuidar do próprio municipal, dos equipamentos, das instalações, das escolas municipais, dele estar ali armado, sim.